E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Odisseia de Literatura Fantástica. Hoje eu trago aqui para conversar comigo a minha amiga Camila Kaihatsu. Camila, tudo bem contigo? Tudo. Muito obrigado por ter vindo virtualmente, né, nessa sala, nesse bate-papo aqui. A primeira coisa que pergunto para todos os convidados, né, amigos e amigas, é a sua relação com a literatura. Me fala um pouquinho do teu trabalho, te apresenta aí para o pessoal. Tá. Oi, pessoal, eu sou a Camila Kaihatsu. Para quem não sabe, eu publico como CB Kaihatsu, que são as minhas iniciais e o meu sobrenome. Eu comecei escrevendo poesia. Eu sou poeta e eu também escrevo contos, né? Depois é que eu fui para prosa. E no meu trabalho como escritora, quando possível, eu procuro unir um pouco das outras coisas que eu gosto de fazer, né? Então, eu sou bailarina clássica, quando possível, eu junto a dança com a literatura. Eu sou engenheira, mas a engenharia eu ainda não consegui juntar com a literatura, e eu sou colunista do site Cult Ecléticos, né, falo um pouco sobre cultura, e fui colunista do jornal Tribuna de Paulínia, que sempre que possível eu falava sobre novos escritores, novas editoras, novos projetos. Eu acho que tu já faz engenharia, porque misturar artes é uma engenharia artística, né? Bailarina, né? Escritora, poeta, que legal. Eu eu conheci o teu trabalho através de um amigo meu, Leonardo Prats. Ele me entregou um livro, uma antologia, que talvez a gente possa falar um pouquinho depois. E eu achei muito legal, né, a tua ideia da antologia e a homenagem que tu fez a um escritor a partir dela. E não por acaso, então, já comecei a pensar em ti para fazer parte esse ano do júri da Odisseia de Literatura Fantástica. Te convidei, né, para ser júri da categoria narrativa curta fantasia. O que tu pensa sobre a Odisseia como prêmio, né, e sobre outros prêmios literários? Eu acho que é bastante importante ter esse reconhecimento, né? Muitas vezes a gente tem tão pouco reconhecimento com a literatura, né? Então é importante novos escritores também terem o reconhecimento do seu trabalho. Então, tanto a Odisseia, eu acho super importante, tanto a Odisseia quanto outras premiações literárias. Maravilha! E dos teus trabalhos, então, literários, das antologias que tu organizou, dos contos que tu escreveu. Me fala um pouco sobre elas e um pouco sobre essa que eu estava falando, que é uma homenagem ao mestre Rubens Francisco Luchetti, aí, meu amigo também. Eu vou começar com ela, falando dela, então. Perfeito. O Luquete, ele é uma das minhas influências, né? Como escritora, eu sou muito fã do trabalho dele. Eu conheci primeiro através da coleção Vagalume, com o livro O Fantasma do Tio William, e depois, já adulta, com outras publicações, como Noite Diabólica, Fantasmagorias, e essa nova coleção que ele está lançando, né? Uhum. Então, eu queria muito homenageá-lo, porque foi uma honra fazer essa antologia, porque nem todo mundo tem a oportunidade de prestar uma homenagem para alguém que admira, né? E eu tive essa oportunidade. É o Mundo Fantástico de R.F. Luquete, tem 20 autores, tem ilustrações também, que é essa coisa de colocar a ilustração depois dos contos. Eu peguei do Noite Diabólica, que cada conto tem uma ilustração no final, e foi tudo pensando assim em fazer uma homenagem para ele, também para apresentá-lo às novas gerações, né? Então, o prefácio foi o filho dele que escreveu, né? Que ele é editor também. E uma outra forma de homenageá-lo ainda foi através do meu conto para essa antologia. Eu escrevi a história que ele não pôde escrever. Lendo o livro Fantasmagorias, em uma parte ele fala que ele tinha o projeto de uma história em quadrinhos que seria Sherlock Holmes contra Drácula.
E aí ele tinha pedido para o editor usar como modelo para as ilustrações o Bela Lugosi, o Drácula, e o Basil Rathbone como o Sherlock Holmes. E aí coisas aconteceram e ele não pôde concretizar esse projeto. Então a minha forma de homenageá-la foi fazendo conto Drácula versus Sherlock Holmes. Perfeito, muito legal. Eu não posso deixar de mencionar, até porque tu falou no Noite Diabólica, eu comecei a fazer amizade com o Luquete a partir, né, do Facebook e tal. Eu tinha uma editora, Argonautas Editora, e tive a maravilhosa oportunidade de publicar, né, o Noite Diabólica, né, fazer a segunda edição do Noite Diabólica. E muito interessante, porque é um livro que foi publicado lá em 1963, se não me falha a memória, e um dos meus trabalhos foi ter que reescrever o livro, né, para o português atual, né. Foi na verdade uma atualização, né, do português que já tinha passado por mais de uma reforma e tal. Depois, claro, né, o Rubens leu tudo de novo, né, e verificou aquilo que ele queria modificar ou não nas histórias, e permaneceram ainda as ilustrações do Jaime Cortez, que é né, um dos grandes ícones também de ilustradores do Brasil. Então foi uma honra publicar esse livro. Fui visitar o Luquete na casa dele, né, fiquei na casa dele lá uma noite, foi muito legal, a gente conversou bastante. Ele é um cara super humilde, generoso, uma figura e tanto. É um sujeito lendário, então muito legal que tu fez essa homenagem para ele também. Outro projeto de antologia que é bastante especial para mim é a Sociedade dos Corvos, né? Tem o volume 1 e o volume 2. Edgar Allan Eu, Poe? o volume 1 foi a primeira, bastante especial, que foi a primeira antologia que eu organizei. E aí eu juntei um grupo de autores que é fã do Edgar Allan Poe também. E a ideia, assim, para essa antologia surgiu do Noite Diabólica, né? A Sociedade dos Corvos, na verdade, ela começou como um grupo no Facebook, com outros autores que participaram de uma antologia que eu participei, e era para a gente divulgar editais. E aí a antologia tomou forma, e o Noite Diabólica me inspirou também a fazer essa antologia. E aí já no volume 2, que foi lançado em 2019, que era o ano dos 210 anos do Edgar Allan Poe, foi bom porque eu pude fazer nesse volume, de fato, uma homenagem para Edgar Allan Poe. Então, nesse volume 2, todos os contos, eles são inspirados diretamente em obras do Poe, tanto poemas quanto contos. Show. Gosto muito também de Edgar Allan Poe. E aí eu Camila, tenho também... Desculpa. fala, pode falar. Não, eu ia falar de mais uma, mas... Fala, por favor, toca a ficha aí. Tem uma que eu gosto muito também, que é a Gothic, o Horror no Século XIX, que é uma antologia de contos de horror gótico, né? Foi pela editora Luva, e é como o próprio nome sugere, ela se passa no século XIX, e ela traz personagens famosos da literatura gótica. Então, assim, todos no mesmo nível. Então, tem o próprio Drácula, Frankenstein, Dr. Jekyll, O Homem Invisível. São releituras dessas obras, desses personagens famosos. Eu acho bem legal a gente poder interferir, né, nessas histórias e fazer coisas novas a partir das nossas leituras. Acho essas ideias bem legais. O que eu ia te perguntar é o seguinte, então, trabalhando, né, com essas antologias, trabalhando com horror, com fantástico, o que é para ti, Camila, a literatura fantástica? Para mim, a literatura fantástica, ela é uma fuga da realidade, um escape. Assim, eu penso que, embora, de certa forma, toda obra de ficção a gente pode pensar como uma fuga, né, porque ela nos transporta para uma realidade que é diferente da nossa, mas na literatura fantástica, coisas que não acontecem no mundo real podem acontecer, né, porque numa literatura de ficção, que é um drama, por exemplo, você tem que seguir uma certa normalidade, né, e no fantástico não, tudo pode acontecer. Aí a gente vê mesmo tanto na literatura quanto no cinema, que
em obras há personagens que criam um mundo fantástico que é melhor que o mundo real, mais mágico. Já outros criam um mundo fantástico para aprender a lidar com a sua própria realidade, e há aqueles que criam mundos fantásticos para conseguir suportar a crueza da sua realidade, do seu dia a dia. Então, eu acho que o fantástico ele proporciona isso ao leitor. Uhum. Muito bem. E para ir finalizando a nossa conversa, gostaria que tu contasse aí para o pessoal quais são os teus novos projetos, o que vem por aí. Tem uma antologia que eu estou organizando pela editora Luva, que ela chama Do Além. São contos que se passam em locais assombrados, que são considerados assombrados, né, no Brasil, e eu procurei contemplar todas as regiões do Brasil, né, então tem contos se passando em todas as regiões do Brasil. Eu estou trabalhando em um livro solo de contos, de terror. A única coisa que eu posso adiantar dele é que eu estou usando como inspiração a minha ascendência japonesa. E eu também vou organizar, já saiu a sinopse, né, uma antologia pela editora Cartola, que é de vampiros contra lobisomens. Quando a editora me apresentou esse tema, eu tentei fugir um pouco do lugar comum, né? E aí, como eu disse na resposta anterior, usar um pouco disso de lidar com a realidade no fantástico, né? Então, essa é uma antologia que vai se passar na época da Revolução Industrial, e eu coloquei uma luta de classes, né, para trazer um pouco do real no fantástico. Então, os vampiros, eles são da classe burguesa e os lobisomens do proletariado, para trazer essa coisa do real no fantástico também. Posso dizer que E já aí, estou torcendo pelos lobisomens. Ah, legal, Camila. Assim, ó, eu te agradeço muito por ter aceitado participar como jurada da Odisseia, né? E também por ter aceitado participar dessa conversa aí comigo. Eu agradeço muito, pessoal. Acompanhem o nosso canal, deixem um likezinho aí, fiquem com a gente e em breve teremos mais vídeos. Camila, muito obrigado aí pela parceria. Valeu. eu que agradeço. Abração.